Fala, torcedor do Dragão, saudações rubro-negras para todo mundo ligadinho aqui no canal do YouTube das Feras do Esporte. Eu sou Henrique Alcaraz, estou falando aqui diretamente do CT do Atlético, hoje com um convidado especial. A gente vai bater um papo aqui. O Atlético tem um desafio importantíssimo nesse fim de semana, no domingo, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, jogo válido pelo segundo turno. E a gente lembra muito bem tudo que aconteceu naquele primeiro turno, no jogo do Maracanã. Primeiro, a vitória do Atlético, uma vitória heróica, com um golaço do Luiz Fernando, um gol do Zuleta no fim do jogo, no último lance da partida, e depois toda aquela confusão que foi causada por um jogador específico, né, o zagueiro Felipe Melo. E eu tô aqui com um dos personagens, né, a vítima daquela situação, o assessor de imprensa, assessor de comunicação do Atlético, Álvaro de Castro. Primeiro agradecer, bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Álvaro. Queria que você começasse falando primeiro sobre a emoção daquele jogo. Um jogo que, para muitos ali, ia acabar 1-1, mas no último lance da partida, o Zuleta conseguiu marcar aquele gol que deu aquela vitória importantíssima para o Atlético. Como que foi aquele momento para você? Obrigado por bater esse papo com a gente aqui. Muito obrigado, Alcaraz, pelas palavras, né, inicialmente, da boa tarde a todos. Foi um dia especial, né, não só para o Atlético instituição, mas eu acho que para todos os torcedores, né. O Atlético ali estava jogando no maior estádio do mundo, o Atlético ali estava jogando contra o atual campeão da América, ainda é o atual campeão da América, um clube gigantesco como é o Fluminense, e vinha num momento complicado ali naquela situação do campeonato em que precisava muito da vitória. E dadas as circunstâncias do jogo, né? Um jogo nervoso, um jogo onde a torcida do Fluminense estava muito nervosa com o próprio time desde o aquecimento, então acho que isso contribuiu para os nervos do final do jogo, isso com certeza aconteceu. Mas falando do nosso lado, que é o que importa para mim, importava naquele momento, o Atlético faz um golaço com o Luiz Fernando e ali toda a rotina do jogo estava para quem fizer ganha. Conversando com o Gandula, acaba que a gente fica ali no campo, a gente troca uma ideia com o Gandula, a gente conversa às vezes com o pessoal das câmeras, né, o pessoal da Globo, então a gente conversa, o pessoal fala, quem fizer aqui vai ganhar porque o jogo tá para acabar em um gol. E eu já tinha saído de trás do campo, de trás do gol que o Atlético ataca, né, e vou para aquela posição onde eu organizo a entrevista pós-jogo com o pessoal da TV Globo, da TV Globo, que no caso, naquele dia, se não me engano, era do Premier, que estava transmitindo o jogo. Então eu estava ali normal, até um Gandula chegou perto de mim e falou, vai acabar 1-1. Aí eu falei, pois é, ninguém quis fazer o gol. E naquele momento ali, bem na hora, o Atlético rouba a bola. Eu estava do lado do Fradique ali, do pessoal da comissão técnica do Atlético. Acontece o lance e tudo mais, e de repente o Atlético marca o gol. Quando o Atlético marca o gol, você vê o Zuleta correndo, né? E o Zuleta é um jogador colombiano, não está mais aqui com a gente, mas era um jogador que a gente tinha um tratamento especial com ele, por ser de fora. O Atlético está se abrindo agora para jogadores de outras nacionalidades, de outras línguas, então a gente sempre teve um cuidado muito grande com o Zuleta. E quando ele faz aquele gol, não só eu, como todo mundo do banco de reserva, todo mundo que estava ali naquele momento, professor Jair Ventura, todo mundo explode. E eu fui tomado por uma grande emoção boa, né? Porque foi muito comparado pelo próprio jogador que me agrediu, que ele também foi tomado por uma forte emoção, mas acho que a emoção boa ela está acima da emoção ruim. Então eu tive uma explosão ali com a vitória e fui filmar, que aí é o meu trabalho, né? Nesse filmar eu atravesso a área técnica do Fluminense, assim como todos os jogadores do Atlético foram comemorar, filmo o gol e fico por último, né? Porque eu já estou ali editando, já estou ali para montar o gol, muito feliz, nem vi e eu nem reparei que o jogo tinha acabado, né? Quando o jogo acaba, e na verdade eu percebo que o jogo acabou, os jogadores nossos já estão entrando no campo, eu vou e dou um saltozinho ali e tudo mais, que nem foi um salto assintoso, não foi um soco no ar, não foi nada desse tipo. A hora que eu dou o soquinho no ar ali, eu já vejo alguém jogando alguma coisa. Na hora eu achei que era uma garrafa de água, mas eu acho que era aqueles GPS que os jogadores usam, né? Que era o GPS do próprio atleta que me agrediu, e é importante, que eu vou frisar sempre aqui nessa entrevista, em qualquer outro momento que eu vou falar disso, foi uma agressão covarde. O STJD julgou que não foi agressão, mas eu desconsidero totalmente a opinião deles. Foi uma agressão e eu fui agredido pelo Felipe Melo. No primeiro momento eu fico atônito ali, olho para ele, arregalo o olho e começo a perguntar por quê. Por que você não foi no Wagner Love? Por que você não foi no zagueiro nosso e tudo mais? E ele está me xingando. Quando eu vejo que ele está me xingando e vem dois assessores do Fluminense também
me xingando e tudo mais, falando o que você está fazendo, o que você está fazendo. Eu falei, eu estou fazendo? Vocês estão fazendo, né? Olha o que acabou de acontecer, um jogador seu acabou de me agredir. Eu xingo também, eu não tenho sangue de barata. Nisso vem o preparador físico do Fluminense, não sei se é o atual, também vem me xingando, tentando me agredir também. Foi uma situação bem complicada que eu passei ali, não só no campo, mas também na parte ali dos vestiários do Maracanã, nas partes dos camarotes, porque todos os funcionários de polícia do dia, de jurisdição do dia, foram embora de forma muito rápida naquele dia, tudo muito esquisito, mas passou. Eu fui punido tecnicamente pelo meu desvio, né, de ter comemorado o gol de uma forma efusiva, aceito essa punição, sempre aceitei. O que eu não aceito é uma agressão pelas costas, isso eu nunca vou aceitar, seja no STJD, seja pessoalmente com as pessoas, seja na justiça comum. Eu vou atrás de provar que eu fui agredido, né? Eu tenho que ter imagens aí das mais diversas formas, eu sendo agredido pelas costas, e eu vou tentar provar na justiça que eu fui agredido pelas costas, porque é isso que a imagem mostra de forma clara. Ficou muito claro para todo mundo. Isso eu posso falar com experiência de quem acompanha o seu trabalho à beira do gramado, ali atrás do gol. Você fez o que você sempre faz durante todos os jogos do Atlético, principalmente no momento de gol, de emoção, enfim. E aí você acabou sendo agredido pelo Felipe Melo. Foi uma cena que assustou todo mundo. Todo mundo ficou muito assustado pela forma como foi. Você foi muito longe com aquele empurrão, né? E depois, e as consequências? A gente viu o julgamento, né, do STJD. Você acabou tomando 15 dias. Foram cerca de 3 jogos. 3 jogos. Ele tomou apenas um, que ele já cumpriu logo depois, porque ele acabou... Isso. Por conta do cartão, não foi nem por conta da agressão, né? Ele cumpriu a suspensão por conta de uma outra suspensão, de um outro fato, né, na verdade. Mas como é que foi para você depois a repercussão do caso, né? A gente acompanha aqui seu trabalho, o dia a dia, tudo mais. A gente viu que acabou que você virou o centro das atenções de uma forma ou de outra, né? Então, foi muito complicado, cara. Foi bastante complicado, para te falar a verdade. Eu vinha aí em um ano muito bom naquele momento, profissionalmente, pessoalmente, estava com a cabeça muito tranquila, muito feliz em estar trabalhando de volta ao Atlético, né? Fiquei 9 meses fora, voltei no final do ano passado. E depois daquilo ali, por eu ter me transformado no centro das atenções, isso vai contra até a função, né? O assessor de imprensa, a gente tem como função mostrar o jogador e o clube, né? E não o contrário. Então, quando as coisas vieram mais para o meu lado, eu confesso que eu dei uma assustada. Não foram dias fáceis de matéria, das pessoas querendo falar, das pessoas te reconhecendo na rua. É uma loucura, eu nunca tive isso, eu espero nunca mais ter nada parecido com isso, porque não é algo legal, nem na parte boa. Eu acho que eu não sou uma pessoa criada para ser famosa, sabe? Então, assim, não foi algo legal que aconteceu. Então, foram dias muito, muito complicados, ainda é muito complicado. Eu sou reconhecido e xingado em vários estádios do Brasil. Em alguns estádios eu fui muito bem tratado, por exemplo, eu posso citar o Atlético Mineiro, o pessoal me chamava para dar um apoio, para conversar, para mandar um apoio, mas em outros o pessoal me xinga tanto quanto xinga os jogadores, que o pessoal acaba sabendo meu nome, acaba pelo meu cabelo, alguma coisa parecida nesse sentido, o pessoal sabe que é o cara que foi agredido pelo Felipe Melo. Então, tem sido muito complicado, Estou tendo aí ajuda psicológica, estou atrás desse tipo de situação, de laudos psicológicos, porque essa história ainda não acabou, né? Acabou no meu trabalho aqui no Atlético, acabou, mas tem coisas acontecendo enfim. Mas é muito complicado. Então, você pega aí no Nabi Abichedi, que é uma torcida que pega muito no pé, então eles lembraram muito de mim. O próprio Scioli, com a fase do Atlético, pela proximidade, infelizmente até, eu posso dizer que eu sou xingado por muitos torcedores ali, pessoal... alguns torcedores eu até sei quem é de muitos anos por eu estar aqui, mas algumas pessoas pegam um pouco pesado, ficam lembrando disso como se eu fosse gostar da situação. Eu não gosto de lembrar, não gosto de ficar martelando isso na minha cabeça, mas foi muito difícil, ainda está muito difícil, mas eu imagino que o tempo vai curar tudo que aconteceu naquela situação. Você falou um pouquinho da situação mental, né? Isso mexe totalmente com a cabeça das pessoas, né? Principalmente pelo fato da agressão, justamente pelo fato de você acabou de falar, você está acostumado a trabalhar atrás das câmeras e aí você muda de lado. Isso. Né? Como que ficou a sua mente diante de tudo isso? Não fica legal, porque você coloca em xeque a sua própria questão da função, a função de assessor de imprensa, de estar atrás das câmeras, de organizar
as situações de entrevistas, de quem fala, quando fala, por que fala, que é o que eu costumo dizer que é a minha função como assessor de imprensa. Então, não é fácil. Esse reconhecimento, esses xingamentos que vão desde o estádio do clube que eu trabalho até os outros estádios do futebol brasileiro. É claro que eu entendo, se o Atlético estivesse numa fase muito melhor, as pessoas iam estar acolhendo muito mais, porque o futebol é passional, eu sou um torcedor passional, tenho o Atlético como um clube que eu amo. Quando eu saí do Atlético, fui ao estádio várias vezes, e lá a gente xinga todo mundo. Então, não tem muito essa, mas eu entendo, mas não é fácil para quem está vivendo do outro lado. Então, eu tenho tentado ter uma ajuda psicológica, tenho tentado ficar mais próximo dos meus pais, tenho tentado ficar mais próximo dos meus amigos. Não tem sido fácil, a variação de humor está acontecendo mais do que estava acontecendo em outros momentos, mas está passando, dia após dia está passando. Eu acho que uma experiência que vai ficar, para mim, que a gente não sente tanto, é que, tipo, como assessor de imprensa, eu às vezes preciso entender o lado do jogador. E os jogadores são xingados, na verdade eles nasceram para o futebol nesse ambiente mais hostil, né? Então, para eu entender também como que é para o psicológico de um profissional no caso os jogadores de futebol, viverem isso, né? Essa questão do excesso de xingamentos, do excesso de cobrança, das pessoas te conhecerem para o lado bom e para o lado ruim nos lugares, o que isso acarreta de positivo e o que isso acarreta de negativo. Então, deu para eu também entender um pouco mais o que se passa na mente de um atleta de futebol que tem uma conduta, né? Não no caso o que teve a conduta comigo. Esse não tem nem papo. E o que você espera dessa partida de agora, desse fim de semana? O Fluminense vem a Goiânia, teremos novamente um Atlético e Fluminense, mas sem o Felipe Melo. Ele tomou o 3º cartão amarelo na última partida, está suspenso, não enfrenta o Dragão, mas acaba que a situação envolveu também toda a instituição do Fluminense, todo o staff do Fluminense ali, né? Sim, eu vou organizar meu trabalho da forma mais profissional possível. O Fluminense é um dos maiores clubes do Brasil, tenho muitos amigos torcedores do Fluminense. Na minha modesta opinião, é a camisa mais bonita do futebol mundial. Então, assim, em termos de trabalho, não vai mudar nada. Até porque é isso que o Adson espera de mim, é isso que o Murtosa espera de mim aqui no clube, o Bruno Daniel, que é o chefe de comunicação e marketing aqui do clube. Eu tenho que organizar meu trabalho como eu organizo contra qualquer outro clube. E o que eu espero do jogo em si é que o Atlético vença. Não importa se o Felipe Melo vai jogar, se o Álvaro vai estar lá trabalhando ou não, quem é que está no staff de um clube ou de outro. Todo jogo que o Atlético ganha, meus dias seguintes são melhores do que quando o Atlético perde. Então, eu espero que o Atlético vença, que essa história esteja superada no âmbito institucional. O Atlético é um clube que tem uma amizade institucional com o Fluminense muito grande, do Adson com o Bittencourt, então isso não entra. A questão entre instituições, ela morreu no dia que teve os julgamentos, tanto o meu quanto o dele. Desportivamente, eu perdi, né? Na justiça desportiva, eu perdi. Então, agora a situação é entre as pessoas físicas, né? Eu e, no caso, o meu agressor. Entre nós que as coisas vão acontecer agora. Institucionalmente, no campo, no jogo, não vai acontecer nada. Tem jogador do Fluminense que trabalha aqui no Atlético, o Pedro Rangel, por exemplo, que é um parceiraço, gente boa, trocamos muita ideia. Ele brinca comigo às vezes, leva sempre para resenha, porque ele é um cara jovem, um cara que gosta de brincar. Então, assim, entre instituições e em campo, nada. Mesmo se ele viesse aqui, a minha conduta seria a mais profissional possível. Só para a gente fechar, só mais uma perguntinha. Você citou a questão do Adson, né? Como que foi a recepção depois, né, da história? Pela própria diretoria do Atlético, a gente conhece bastante o Adson, que ele vive esse clube. Né? Então, acredito que tenha sido mais uma situação na qual ele tenha sentido como se fosse com ele praticamente, né? A conduta do Adson foi de apoio total, não só dele, como de todo o staff do clube, parte jurídica, parte administrativa. O Adson é um cara muito sensível aos interesses do Atlético. Eu trabalho com o Adson há mais de 9 anos, cerca de 9 anos que eu trabalho com o Adson, entre idas e vindas, né? Mas sempre retornando ao Atlético. O Adson respeita o meu trabalho e eu respeito muito, acho ele a pessoa que eu conheço que mais entende de futebol que eu já conheci na minha vida. Então, com certeza ele ficou chateado. Ele fez tweets, né? Ele escreveu nas redes sociais dele sobre o caso. Ele tem a opinião dele.
que é parecida com a minha, mas diferente em algumas. Normal, tive todo o apoio do Adson até a hora que era para o clube ter me apoiado. Então, a partir do momento que o assunto se encerrou no âmbito desportivo, ficou só comigo. E o Adson não procura saber e tudo mais, porque o Adson tem muita coisa para fazer. O Atlético é uma máquina hoje gigantesca no futebol brasileiro, independentemente da fase estar boa ou ruim. Mas eu tive total apoio dele, como de todo mundo aqui do clube. Tá aí, torcida atleticana, bater esse papo aqui, esclarecedor com o Álvaro, né, depois de tudo que aconteceu, mas esportivamente ficou para trás, digamos assim. Agora é vida que segue, agora temos novamente Atlético e Fluminense, outra situação agora no estádio Antônio Ascioli. Obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Que o Dragão vença nesse fim de semana. Valeu, pessoal. Obrigadão pela chance de poder falar e que o Atlético vença. O Atlético vencendo tá tudo certo. Um abraço para todo mundo ligadinho aqui no nosso canal do YouTube. Saudações rubro-negras. Curte esse vídeo, compartilha, manda para toda a nação atleticana ficar ligadinho aqui que sempre tem conteúdo no canal.